Vamos lá, pessoal, nós vamos agora começar aqui os estudos da microeconomia. Então, vamos lá. A microeconomia, né, é um ramo existente desde o fim do século XIX, é um ramo da ciência econômica que analisa a formação de preços em mercados específicos, ou seja, como as empresas e os consumidores interagem e decidem qual o preço e a quantidade de um determinado bem ou serviço em mercados específicos. O que eu estou falando quando nós estamos falando em mercados específicos? Nós estamos falando numa análise, então, que não é global, do mercado global. Nós estamos falando de um mercado bem restrito e nós vamos falar como o preço se forma nesse mercado específico, como as empresas e os consumidores interagem. E aí, o seguinte, vamos lá. Mercado específico. Frete. Análise do frete, do valor do frete. Análise do valor da tinta, da construção civil. Análise do preço da educação, das escolas. Análise do preço da gasolina. Então, eu estou falando de um mercado específico. Estou falando de um mercado específico. Reparem, eu estou analisando só um setor. Eu estou analisando só um setor. Pode ser super específico, como, por exemplo, o preço do frango assado em Governador Valadares. Ou pode ser uma especificidade um pouquinho maior, o preço da carne no mercado brasileiro. Isso tudo envolve essa microeconomia, em que eu estudo essa relação de empresas e consumidores. Esse relacionamento empresas e consumidores, ele pode ser aquilo que é chamado de business to business, empresa com empresa, em que uma empresa é consumidora e a outra é fornecedora. Ou business para consumidor. Aqui, né, eu estou falando do consumidor pessoa física. Então, eu tenho B2B, e o outro até esqueci qual que é, B2B é business to business, né? Negócios com negócio, em que uma empresa é consumidor. Quando eu falo empresa e consumidor, eu estou falando de uma relação relativa, em que uma empresa fornece e um consumidor que consome, que pode ser, inclusive, uma própria empresa. Então, a microeconomia está preocupada na forma como se faz o preço. E quando eu estou falando em preço, eu estou falando necessariamente em oferta e procura, em quantidade que vai ser ofertado e em quantidade que será procurado. A análise possui um foco micro. De um lado estão as unidades de consumo, denominadas famílias, e aí a gente vai falar da teoria da demanda. De outro, encontra-se as unidades de produção, as chamadas empresas, e aí a gente vai falar da teoria da oferta. E elas juntas, a teoria da oferta e da demanda, ou da demanda e da oferta. Gente, vejam bem, o preço é um elemento essencial dentro da economia, mas ele é essencial dentro do direito. Tanto é que, em relação ao preço, nós temos inúmeras regulamentações. Direito do consumidor, direito econômico, direito tributário, direito contratual. Todos esses ramos jurídicos trabalham com a formação do preço. E tem o preço como o núcleo central das suas análises. Então, para vocês verem a importância da gente falar de preço. Os economistas utilizam o termo mercado para descrever um grupo de compradores e vendedores de um determinado bem ou serviço em um determinado momento do tempo. Trata-se de um conceito amplo que não está restrito a uma localidade específica. O conjunto de compradores e o de vendedores de um determinado produto correspondem, respectivamente, à demanda e à oferta. Então, olha só, quando eu falo mercado, eu estou descrevendo um grupo de compradores e vendedores de um determinado bem ou serviço em um determinado momento de tempo. Então, o mercado
de gasolina, o mercado de frango assado, o mercado de carne. Eu estou falando do conjunto de pessoas, de compradores e vendedores que estão envolvidos neste mercado. Nós estamos envolvidos no mercado de carne? Estamos. Ah, eu sou vegetariano, professor. Eu não estou envolvido. Está. Porque você, naturalmente, você, apesar de não ser um comprador de carne, você é um defensor de políticas contra a demanda de carne e contra a oferta de carne. A não ser que você seja um vegano, um vegetariano, ultraliberal, né? Eu não como, mas eu não estou nem aí para quem vende ou para quem oferta. Então, eu estou falando desse conjunto de compradores de de compradores e vendedores em um determinado momento, em um determinado espaço territorial. Esse conjunto de compradores e demandas de um determinado produto vai corresponder ao que a gente vai chamar de oferta e demanda. Tudo bem, pessoal? Vamos seguindo aqui. Qualquer dúvida, vocês vão me falando, tá? Eu acho que vocês devem estar ouvindo um choro aí. É o choro das minhas meninas, porque de vez em quando elas pegam umas birras aqui e como a gente está em home office, não tem muito controle, né? Então, acostumem-se aí para a gente ouvir aí esse choro. Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos, então, falando aí desse termo chamado mercado. Quando nós estamos falando em demanda, nós estamos falando em consumidor. Quando nós estamos falando em oferta, nós estamos falando em empresas. Em uma economia de mercado, são as forças de demanda e oferta que determinam a quantidade total produzida de cada bem e o preço pelo qual ele será vendido. Então, vamos pegar o caso do frete. Né? Numa economia de mercado, ou seja, uma economia concorrencial, uma economia livre, em que os atores, as empresas ou os fornecedores e os consumidores / famílias que definem a oferta e o preço, vamos pegar o caso do mercado de frete. Numa economia de mercado, então, se eu tenho demanda, eu aumento a oferta de frete. Se eu tenho oferta de frete em excesso, eu reduzo o preço. Então, essa relação preço e oferta, ela vai ser definida por essas forças de demanda e de oferta. Vejam bem, é o caso, por exemplo, de uma festa. Vamos pegar um show. É a oferta e a demanda que vai definir o preço. O produtor, ele coloca o preço natural, que é o que ele tem o lucro. Se ele fixar, vamos pensar aqui no mercado chamado carnaval, de abadás de carnaval. Lá em Salvador, se você for participar de algum bloco, e isso eu tenho uma certa experiência, quem define o preço, quem vai definir o preço é o produtor do bloco. Então, se você for no show do Chiclete com Banana ou do Belmarx, ele vai virar para você e falar assim, ó, o abadá do meu evento é R$500. Esse é o preço natural. Ele definiu os custos dele e o lucro que ele quer. E aí, esse é o preço natural. O que acontece com esse preço? As pessoas começam a comprar esse abadá. O produtor, ele vai perceber o seguinte, se há um excesso de demanda, naturalmente, eu vou aumentar o meu preço. Se ele vê que acabou os abadás vendidos, ele pode, inclusive, aumentar a oferta, se houver demanda. Então, havendo demanda, eu vou ter duas escolhas. Ou eu aumento o preço, ou eu aumento a oferta. O consumidor,
por outro lado, ele vai analisar o seguinte: olha, eu quero ir naquele show, mas ninguém está indo. Se ninguém está indo, eu também não quero ir, porque o que faz a alegria de um bloco é se ele estiver cheio. Ou ele pode virar e falar assim, mas o preço está muito alto. Por esse preço, eu prefiro ir na Ivete Sangalo. Ou eu prefiro ir na Claudinha Leite. Vale a pena pagar menos para ir na Cláudia Leite. Veja só, a relação de demanda e oferta. O que o cambista faz? Ele aposta, compra aquele produto, ou ele compra na baixa de alguém que quer desistir, alguém que não quer mais ir, ou ele compra aquilo no preço baixo, espera o preço subir e vende. Então, o cambista é um outro elemento aqui desse mercado, que vai definir, que vai ser definido o lucro dele pela demanda, pela oferta e como essa oferta vai ser efetuada, porque nós estamos numa economia de mercado, uma economia sem intervenção estatal e uma economia de ampla concorrência, porque não existe só um bloco. Porque se eu tiver só um bloco, apesar de eu ter na economia de mercado, ele vai determinar o preço que ele quiser. E aí não importa a demanda. Importa o que ele quer. Aí a gente está falando de monopólio e nós vamos estudar isso. Essas forças de mercado que determinam a quantidade e o preço de um determinado bem ou serviço são comumente denominadas leis da oferta e da demanda, ou lei da oferta e da procura. Importante destacar que na análise microeconômica o que interessa é o preço relativo dos produtos, isso é, o preço de um bem em relação aos demais. O papel dos preços de uma economia de mercado, como veremos, é o de alocar os recursos escassos da economia. Por que ele está falando isso aqui, né? O que interessa é o preço relativo dos produtos. Porque eu nunca comparo um preço só pelo preço. Eu comparo o preço pela comparação em relação aos outros preços. Vou dar o exemplo aqui que eu estava falando aqui dos abadás. Eu comparo. Quem não gosta de axé, quem não gosta de carnaval, vai virar e falar assim, para mim é tudo a mesma coisa. Mas tá bom, vamos pensar o seguinte, eu estou no Carnaval de Salvador, eu tenho o bloco do Bel, eu tenho o bloco do Durval, eu tenho o bloco da Ivete, eu tenho o bloco da Cláudia Leite e eu tenho o bloco do Jorge Mateus. Ou seja, eu já incluí nesse relatório de comparação os que gostam de sertanejo. Ah, mas eu vou colocar agora também a Beyoncé. Aí eu tenho mais uma comparação, ou seja, o meu preço sempre é relativo. Eu comparo se algo compensa em relação ao outro. Vamos pensar na carne. O papel dos preços em economia de mercado, como veremos, é o de alocar os recursos escassos da economia. Vamos imaginar o seguinte, o preço da carne de boi sobe, o que vai acontecer com a procura do frango? Vai aumentar. E aí, por que eu vou comprar o frango? Porque eu vou comparar com a carne de boi. E falar o seguinte, olha, tá certo, eu até prefiro carne de boi, mas o benefício pela carne de frango vale mais pelo preço dela. E aí eu tenho peixe, eu tenho, nossa, a carne de boi está aumentando demais, eu vou virar vegetariano, vou comer ovo. Então, o preço na microeconomia depende da análise de outros preços. Então, nós vamos analisar, né, e quando a gente está falando aqui da microeconomia, e aí eu estou falando aqui nessa parte do livro, por causa daquele probleminha que eu falei com vocês, iremos examinar de que forma o sistema de preços em economia de mercado aloca os recursos econômicos, quais as diferentes formas de estrutura de mercados, e, por fim, iremos entender o que são as falhas de mercado e que forma elas podem ser minimizadas por meio da intervenção do Estado com empregos de políticas de regulação econômica e defesa da concorrência. Então, nós vamos estudar aqui o sistema de preço na economia e vamos estudar as estruturas de mercado, as falhas do mercado, a intervenção do Estado e o emprego de políticas de regulação econômica e defesa da concorrência. Ou seja, nós vamos crescer da micro para a macroeconomia. Nós vamos sair da microanálise para estudar a macroanálise econômica.
E por regulamentação econômica, nós vamos entender a imposição por parte do governo de restrições às decisões das firmas. Você firma que é empresa, tá? Como preço, quantidade, limitação à entrada de produto, ou de novas firmas, ou controle de saída. Vamos pensar aqui na questão do frete. O governo pode intervir na quantidade de frete, limitar a entrada de novos fornecedores de frete, ou exigir ou estimular a saída de caminhoneiros. Por exemplo, o governo pode comprar os caminhões. Olha, quem tiver caminhão da marca tal, é 100 mil reais, eu vou pagar 105 mil para poder tirar aquela pessoa do mercado. Pode ter esse tipo de política? Pode. O preço e o número de firmas de determinado mercado são variáveis críticas, porque são determinantes da eficiência produtiva e alocativa de determinado mercado. Quando uma indústria é regulada, sua performance em termos de eficiência produtiva e alocativa é determinada pela interação de forças de mercado e decisões públicas de governo. A agência regulatória deve especificar um mínimo padrão de realização do serviço. A variável preço é relativamente simples de ser observada, pois corresponde ao que é pago para o consumo de determinado bem, similar ao que ocorre com o controle de quantidade produzida. Contudo, a qualidade tipicamente não é uma variável bem definida, nem pode ser facilmente observada. Portanto, sua regulamentação torna-se bastante difícil. Aqui, né, a gente falando de uma maneira geral sobre regulamentação econômica. Sobre isso, nós vamos falar mais adiante novamente. Os problemas de organização dos mercados, o papel desempenhado pelos principais agentes, o consumidor e a firma, a existência de falhas de mercados, todos esses assuntos serão, a partir de agora, examinados. Além dele, destacaremos ainda outras questões microeconômicas que afetam o nosso dia a dia. Por exemplo, de que forma os impostos cobrados pelo Estado nos produtos consumidos pelas famílias afetam o preço final do produto? Qual é o impacto sobre a distribuição de renda de um imposto que incida sobre o produto da cesta básica? A gente vai ver isso aqui ao longo do curso. De que forma a fixação de preços mínimos na agricultura pode garantir a renda mínima ao agricultor? O tabelamento de preço que eu falei aqui com vocês. E, ao mesmo tempo, incentivá-los a ampliar a produção. Em que consiste uma política de controle de preços? Por que o Brasil extinguiu o Conselho Interministerial de Preço, que era responsável pelo controle de preços em mercadorias com elevada concentração? Essas questões nós vamos ver aqui ao longo do nosso curso de microeconomia. Lembrando que a gente está falando de um curso de microeconomia para pessoas voltadas ao direito, mas que servem, obviamente, a outros atores econômicos ou a outros estudiosos, como da administração, da contabilidade, da medicina, outras pessoas de outros ramos da ciência.